O assunto agora é desafios para o desenvolvimento integral da saúde de crianças e adolescentes. A moderação deste painel será da Francine Taboada, do CEA Bom Jesus. Francine, por favor, aqui no palco, bem-vinda. Temos o teu microfone logo ali, fique à vontade. E vou convidar as nossas painelistas. Inicialmente, a Flávia Schroeder-Darsky, que é da coordenação do CAPSI, Casa Harmonia. Bem-vinda, Flávia. Bem-vinda. Pode aplaudir, fiquem bem à vontade. Essas pessoas que fazem tanto pelas crianças e adolescentes têm que ser aplaudidas e reconhecidas, não só pela gente, mas pela sociedade como um todo. Bem-vinda também Sandra Petresco, psiquiatra do CAPSI Casa Harmonia também. Bem-vinda. E da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre, bem-vinda Sônia Silvestrin. Este é o grupo, então, que estará conosco a partir de agora no primeiro painel da tarde. Lembrando que teremos aquele espaço destinado às perguntas da plateia. Muito bem, é só erguer o braço. As perguntas serão encaminhadas por escrito. Tudo com você, cara mediadora. Um bom momento. Boa tarde a todos. Vamos apresentar, então, as nossas convidadas, começando, então, pela Flávia Schroeder-Darsky, psicóloga, então, atualmente trabalha no CAPSI. Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui. Passamos, então, para a Sandra Petresco, médica psiquiátrica no CAPSI, Casa Harmonia, pós-doutorado na URGS, doutorado na Epidemiologia da UFPEL, mestrado na USP, residência médica de psiquiatria da infância e adolescência na URGS. Seja bem-vinda. E Sônia Silvestrin, enfermeira, mestre e doutora em saúde da criança e adolescente, assessora técnica na coordenação de políticas públicas em saúde e coordenação da área técnica de saúde da criança e adolescente da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre. É pesquisadora com ampla trajetória em saúde coletiva, com ênfase na saúde materna e infantil, desigualdades sociais, em saúde e formação profissional. Atua em áreas estratégicas de gestão pública, ensino e produção científica, sendo referência nas temáticas de baixo peso ao nascer, escolaridade materna, políticas de saúde da criança e adolescente, qualificação da informação em saúde. Estamos aqui, então, no quarto painel, desafios para o desenvolvimento integral da saúde de crianças e adolescentes. E vou dirigir, então, a primeira questão. Temos 10 minutos para cada convidada poder comentar, então, a partir da sua área de atuação, sobre os principais desafios que apresentam nos cuidados com a saúde de crianças e adolescentes em Porto Alegre. Começamos com a Sônia, então, e passo a palavra. Obrigada, Francine. Boa tarde a todos. Obrigada por esse espaço estratégico da gente compor, né, esse momento de pensar no ECA e o quanto que ele trouxe de avanços, né, no cuidado e proteção de crianças e adolescentes, e também um universo gigante que se apresenta na nossa frente como desafios. E a sociedade atual, ela nos provoca a pensar sobre isso. Se é verdade que lá em meados de 1990 a gente tinha alguns desafios, agora a gente tem outros tantos de outra ordem. Então, a minha ideia de trazer hoje para vocês é aquilo que a gente tem visualizado ali na área técnica da criança e do adolescente da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Eu componho também o fórum, né, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E nada que eu vou falar aqui eu não tenho levado para as nossas plenárias e tenho pautado em todos os espaços que eu componho. Não sei se é possível colocar, eu não vou me deter na apresentação, mas eu entendi que era muito importante que eu pudesse embasar um pouco daquilo que a gente tem visualizado como grandes desafios, já que essa é a nossa mesa. Tá. Obrigada, que daí eu já vou agilizando. Pode ser. Aqui.
Onde que eu aponto? Aqui. Bom, isso é uma frase, então, de um provérbio africano que é o nosso desafio maior de todos. A intersetorialidade. É por isso que a gente está aqui. Ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir cuidar de crianças de forma plena se não olhar para o lado, olhar para frente, olhar para trás. A gente precisa dar as mãos e entender que a situação de uma criança é a situação da sociedade como um todo. Então, esse provérbio, ele fala muito sobre isso, e eu gosto muito dele, porque ele nos remete a uma reflexão maior do que o meu micromundo, da minha casa, do meu filho, dos meus netos. Que é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. E é isso mesmo. Então, a gente precisa olhar para a criança num contexto integral. Então, não existe fazer estimulação precoce se a família não está envolvida. Não existe um especialista maravilhoso se o serviço não é acolhedor. Não existe uma medicação absurdamente curadora, digamos assim, se eu não tenho o todo daquela criança. E é um pouco disso que eu penso que a gente deve trazer à tona. O que a família tem feito? O que a sociedade tem feito? Eu tenho acesso para todas as crianças na escola? Eu consigo levar as crianças num parque com segurança? Tem parque perto da minha casa, da casa das pessoas que vivem na periferia? Acho que é um pouco esse olhar que a gente precisa olhar. Tá? Eu trago esse gráfico porque tem um delay ali, né? Aqui tem um, mas não tem problema, tá? Tem um delay, aqui aparece para mim um e ali outro, não tem problema. Esse gráfico, ele é uma evidência da neurociência, tá? Mostrando o quê? Mudou aqui. Eu vou me levantar porque eu quero só que vocês se detenham nesta parte que está pintada do gráfico. E ali que mora o nosso maior desafio. O nosso desafio é a nossa primeira infância. 85% de todos os circuitos neuronais, né, doutora? Eles se desenvolvem na primeira infância, do 0 aos 5 anos. Vamos estender até os 6. Que hoje, né, no Brasil, a gente usa esse recorte. Vocês podem ver que eu estou falando aqui desde a gestação, os primeiros meses e os primeiros anos. Este precisa ser o foco de trabalho das políticas públicas para o cuidado e o desenvolvimento das crianças. Se a gente não investir, se a gente não financiar e se a gente não olhar para este período das crianças, a gente pode correr atrás do prejuízo. E é o que a gente tem feito. Gasto fortunas na fase, né? E na reabilitação, em escolas especiais, porque a gente não deu quando precisava. Então, se eu pudesse sair daqui hoje com a certeza de que a gente viu isso e que a gente levou para a nossa bagagem essa afirmação, eu digo para vocês com toda certeza que nós precisamos melhorar este período da vida das crianças. Aqui eu trago um pouco, e eu não vou me deter muito, eu não vou falar sobre todos esses dados, mas eu penso que era importante que eu usasse esse espaço para trazer. Em 2023, Porto Alegre participou de uma pesquisa nacional que era a Primeira Infância para Adultos Saudáveis, o PIPAS. E o PIPAS, ele fez uma amostragem de cerca de 1.000 crianças em Porto Alegre. Então, 1.000 crianças não é uma amostragem pequena para um estudo epidemiológico, né? E foram feitas entrevistas com os cuidadores no momento de uma grande campanha de multivacinação lá em 2023. E pensem, a amostragem, ela elencou unidades de saúde da periferia, unidades mais centrais, então tinha unidades de todos os espaços da cidade, tá? Porque foi por amostragem. Então,
eu vou passar esse aqui, porque eu fiz um destaque naquilo que era importante. Em relação à nutrição, né, a gente também sabe que desenvolvimento infantil se faz com alimentação adequada e, principalmente, segurança alimentar. Nenhuma criança aprende com fome, isso é fato. Mas vejam bem, nós temos ali, dessas quase 1.000 crianças que os cuidadores foram entrevistados, 54%, mais da metade, tinham consumido alimentos ultraprocessados a partir dos 6 meses de idade. Ultraprocessados é um veneno nessa faixa etária, porque eles estão iniciando a introdução alimentar. Então, eles têm que ser expostos a alimentos saudáveis, para que depois eles incorporem na sua prática do dia a dia alimentos saudáveis. Agora, os alimentos ultraprocessados são altamente palatáveis. Então, é muito melhor, né? É muito pior para depois tu introduzir alface, abobrinha, moranga, se ela comeu bolachinha recheada grande parte da sua primeira infância. Outra questão, aqui. A outra parte que é um desafio absurdo para a gente é o período de telas que essas crianças ficam expostas. Lá em 2023, dessas quase 1.000 crianças, os cuidadores relataram que pelo menos 34% dessas crianças que tinham até 5 anos, porque a multivacinação era de crianças até 5 anos, 34% delas ficavam mais do que 2 horas por dia em frente a telas. E vejam, mais do que 2 horas pode ser 4, pode ser 6 ou pode ser 12 horas. É muito alto isso, tá? E 47% dessas crianças não frequentavam nenhuma creche ou escola. Isto é um problema enorme também, tá? É um problema enorme. A escola, ela tem um poder e uma inserção muito grande para auxiliar as crianças no desenvolvimento e na incorporação de práticas saudáveis de todo tipo, né? E aí eu trago isso, depois eu posso disponibilizar a apresentação, aqui não ficou muito claro, mas isso é um ranking que foi divulgado agora em março, tá? Do tempo de telas que os adultos, tá, dos países ficam em telas. O tempo que eles ficam, vejam bem, aqui está o Brasil, não preciso dizer onde é que está o Brasil. Nós ficamos na segunda posição. Na segunda posição. Abaixo apenas da África. E o Canadá ocupa uma das últimas posições, e vejam, o Canadá é um país muito frio, tem muito menos sol do que tem no Brasil, eles têm muito menos tempo de claridade e eles ficam muito menos tempo nas telas. Então, se os adultos estão ficando muito tempo nas telas, o que acontece com as crianças? Que eles precisam brincar, cuidar, interagir. E daí também, em relação à segurança e proteção, eu penso que esses grifados, 48% dos cuidadores diz utilizar de práticas punitivas, tá, para educar as crianças. E isso, Carol, para 35 anos do ECA, ainda é um desafio. Porque quase metade dos cuidadores ainda apelam para a punição, e a punição, muitas vezes, é sim a violência. Nem sempre ela é pedagógica ou educativa. Ela, às vezes, é uma punição de dor, uma punição de violência, e a criança tende a replicar isso. 3,7% ficavam, quase 4% eram outras crianças menores de 10 anos que cuidavam delas. Em tempos de ECA, isso também é preocupante, né? 10 anos ainda é criança. 37% das famílias eram chefiadas por mulheres, né? Isso também é um desafio. Mães solos sofrem. Precisa ser dividida, a maternidade precisa ser dividida para ficar mais leve e mais prazerosa e poder dar mais para aquela criança. E a gente sabe que não é a realidade de muitas famílias.
E 15% dos cuidadores que foram entrevistados disseram que a comida, tá, acabava antes de eles terem dinheiro para comprar mais alimento. Isso fala sobre segurança alimentar. Tá? Já estou terminando, é o último. Em relação aos cuidados responsivos, porque cuidados responsivos fala direto com o desenvolvimento infantil. Né? Se eu tenho uma família integrada, que prioriza ações, atividades de desenvolvimento infantil, a tendência é que eu tenha resultados melhores com essa criança. Então, olha só, quase 8% das mães, tá, que foram entrevistadas, elas tiveram depressão depois do nascimento da criança. Depressão pós-parto é um elemento importante de fragilidade de vínculos e de vulnerabilidade da criança, tanto nos cuidados diretos de vida, né, de segurança, como também de desenvolvimento infantil, tá, de interação mãe-bebê. 46%, olha o que eu vou dizer para vocês, que daí depois, se eu tiver oportunidade, eu vou falar um pouco mais. 46% dos entrevistados disseram que nunca foram perguntados sobre desenvolvimento infantil. Nunca foram perguntados, nem pela assistente social, nem para o enfermeiro, nem pelo médico, nem pela psicóloga. O que a senhora acha do seu filho? A senhora acha que ele está se desenvolvendo? A senhora acha que ele já deveria estar fazendo tal coisa? O que a senhora tem dado para ele para melhorar a escrita ou para melhorar a fala? A senhora tem permitido que ele participe da vida da família? Enfim, tá? Então, é muito alto isso, é quase metade das pessoas não ouviram, não foram indagadas sobre desenvolvimento infantil. 66% nunca foram questionados o que achavam do desenvolvimento das crianças. Tá? Então, era um pouco isso que eu queria trazer para vocês, tá? E dizer que a gente tem investido muito e a gente está com várias frentes de trabalho, enquanto Secretaria da Saúde, atenção primária, que é onde as crianças de fato moram, naqueles espaços, né, tanto melhores quanto mais periféricos, que a gente consiga melhorar o acompanhamento das crianças. O nosso foco hoje é qualificar as equipes de saúde para trabalhar o acompanhamento das crianças desde a primeira semana de vida. Que elas retornem, que elas sejam avaliadas. A gente comprou vários materiais para disponibilizar para as equipes poderem fazer a avaliação dentro da unidade de saúde. Tá? E depois, eu sei que a Francine vai me questionar, eu tenho alguns casos bem pontuais que eu gostaria de dividir com vocês, para trazer exatamente a vivência de como que o meu olhar da continuidade da criança, né, do acompanhamento sistemático da criança, pode mudar o desfecho que acabam chegando ali no CAPS, e eu tenho certeza que muitos desses casos. Obrigada. Obrigada, Sônia. Vamos passar a palavra, então, para a Flávia agora, posterior ali a Sandra, para, então, comentar sobre a mesma questão dos desafios para os cuidados, então, da saúde da criança e adolescente em Porto Alegre. Fique à vontade, muito obrigada. Obrigada. E quero agradecer, assim, o convite da Karine. Eu não sou prof, né? Eu não tenho nenhuma habilidade com microfone. Não costumo aceitar, porque eu acho até um respeito assim para quem está escutando, né, que pelo menos a pessoa tem um pouco de habilidade assim de falar e traga coisas que possam ser interessantes. Mas quando veio a temática, né, os 35 anos do ECA, assim, bateu uma vontade de participar, assim, uma vontade de colaborar. E aí aqui estou, né? Eu sou uma trabalhadora de Porto Alegre que circulou, assim. Eu fiquei muito feliz de chegar aqui. Eu encontrei o Everton, Frei Luciano, né? Muitos anos de Partenon e de Lomba do Pinheiro e trabalhando na política de assistência social, assim, que me ensinou muito, né? Eu acho que muito do que eu sou hoje, assim, eu devo
aos colegas, assim, a esse território que tem uma garra, assim, tem, né, um jeito de fazer acontecer as coisas que eu trago comigo, assim. Mas faz 7 anos que eu fui para a saúde e faz algum tempinho que eu estou, então, na coordenação desse espaço, né, de saúde mental infanto-juvenil, que é o Centro de Atenção, então, Psicossocial Infanto-Juvenil, CAPSI, que é essa sigla, né, que a gente estava ali antes visitando, Casa Harmonia. É um serviço que fica lá no centro. Eu não sei se tem alguém aqui da saúde mental. A Sandra, né? Então, eu quero conversar, assim, e tomara, né? Eu tenho muito mais falas internas, né? Acho que a Sônia trouxe, né, um panorama, assim, isso é muito bacana. Mas eu tenho, da minha perspectiva, né, de trabalhadora nesse momento da saúde, trabalhadora do SUS, né, e na coordenação de um equipamento que, a princípio, tem uma certa história na cidade, mas ele é um pontinho, né? Ele conecta com todos vocês que estão aqui, assim. E então ele é habilitado, né, como um espaço de saúde mental em 2002, muito colado ali na lei da reforma psiquiátrica, né, que é de 2001. É o único CAPS municipal, público municipal de Porto Alegre, só tem 3 na cidade. Acho que depois eu vou falar um pouquinho das dificuldades, né, e essa extensão territorial, assim, é um ponto. Nós atendemos distritos sanitários, são 5, é Centro, Sul, Centro-Sul e Restinga, Extremo-Sul. Então, aqui, nessa região onde estamos, né, o CAPS do Clínicas, que é o referência. Eu acho que, não sei se é uma coisa meio óbvia, assim, mas vai encaminhado para a CAPS quem está numa situação de sofrimento psíquico muito grave. Então, tu precisa estar, de alguma forma, com sintomas... Ai, está aparecendo a apresentação. Eu abandonei, mas... na equipe. Ali quem é que faz o CAPSI? Mas é isso, assim, acho que é importante dizer, chegam crianças de 0 a 18, crianças e adolescentes, né, podem ficar até os 21, são encaminhados dos serviços de saúde nesse momento, né, vêm das unidades de saúde ou da emergências de saúde mental, ou dos próprios espaços de internação, e precisam estar nesse quadro que já é um ápice, assim, é onde muita coisa já falhou. Então, de alguma forma, já teve uma exposição à violência, de alguma forma... Eu estou indo. Então, por mim, pode ficar até congelado numa lâmina. Mas, enfim, eu não quero me alongar muito, assim, não quero falar também coisas que daqui a pouco não possam ser interessantes. Mas a questão, né, daí pensando nos desafios, é que eu queria que ficasse na tela quem é que faz o CAPSI, né, que é uma tela da equipe, assim. Acho que é importante vocês saberem. É uma equipe só de mulheres, isso eu acho que já tem um item que a gente também pode conversar, né, tem um atravessamento de gênero importante, assim. Acho que tem o dedo do machismo nisso, né, porque, a princípio, homens acabam, né, de uma maneira não tão comum quanto mulheres se envolvendo com a questão do cuidado. Mas acho que já deu para ter uma ideia, né, de onde eu venho. É um pontinho, num equipamento específico, que recebe, né, situações de sofrimento, então, psíquico muito exacerbadas. A equipe está ali. Eu disse para a Karine, cadê a Karine? Eu acho que ela saiu, né? Eu queria trazer a equipe comigo, né, para esse momento aqui. Daí veio a Sandra, né, mas eu queria mais gente, porque não dá para fazer absolutamente nada naquele espaço. Eu imagino que nos de vocês também, né, sem os colegas, sem a equipe, assim. E aí, quando vem essa pergunta, né, dos desafios, não faz muito tempo a gente compartilhou com os colegas da saúde mental de Porto Alegre, né, a questão de alguns desafios, assim, na atenção, então, psicossocial de crianças e adolescentes de Porto Alegre. Aí, talvez, umas coisinhas um pouco diferentes, assim, vamos ver o que vocês acham. Ó. A saúde das pessoas que trabalham, a complexidade da rotina e a resolutividade da política
apareceu assim como um desafio que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Porque tem uma equipe, e todos vocês aqui trabalham, e como manter um encantamento, assim, né? Como manter um encantamento com o trabalho. Acho que a gente vive um momento que tem uma desvalorização, tem, né, tem um imaginário assim que de alguma forma, né, tenta atingir os servidores públicos. Tem o SUS, né, que é sempre alvo ali de alguns deboches, de algumas piadas, assim. Tem algumas lacunas, né, nas diretrizes técnicas para a política da saúde mental infanto-juvenil, e isso assim é uma dívida histórica, sabe, das 3 instâncias de gestão, assim, isso é meio que consenso. E a gente sente muita falta também lá dentro do CAPS, assim, de um apoio externo que sustente uma rede de cuidado e que envolva, assim, porque nós, dentro da saúde mental, já somos um ponto, e daí, né, imagina numa rede intersetorial mais ampla. Mas assim, não tem uma conexão entre o Hospital Geral, CAPSI, APS, é algo muito de um investimento interno. Isso, de alguma forma, lá pelas tantas, depois de décadas trabalhando, né, eu tenho colegas lá no CAPS que estão há mais de 20 anos à frente ali do cuidado daquelas crianças e adolescentes. Isso, em algum momento, para mim, que estou na coordenação, é um desafio, e eu acho que vale a pena compartilhar. Educação permanente é um termo assim que a gente precisa muito na saúde mental, pelo menos, né? E sustentar a sistematicidade, manter uma equipe assim, uma equipe que esteja atenta, né, e que possa acessar, porque daí, aí é que entra a minha responsabilidade, a responsabilidade de manter um espaço de educação permanente, mas questões de letramento racial, de gênero, sexualidade, os vícios em jogos, tempo excessivo na internet, né, com exposição a conteúdos pornográficos e de outras violências, assim, são temas que hoje não tem como tu fazer saúde mental, sem estar atento, né? Se tu não tem o mínimo de letramento assim nessas áreas, tu de alguma forma está fazendo alguma outra coisa, mas não botando em prática uma política pública, né? Que é um pouco mais complexo do que oferecer. Isso acho que é uma coisa que eu já posso falar, assim. Saúde mental não é sinônimo de psicologia e nem de psiquiatria, apesar de estarmos aqui psicóloga e psiquiatra, né? Mas ela é feita por equipes interdisciplinares, não é sinônimo de psicoterapia, né? Que é uma lógica que muitas vezes culpabiliza, individualiza um sofrimento que tem um contexto, que tem uma história, que tem um momento... É algo social, né? Eu acho que isso é importante colocar. É um corpo que manifesta, né? Um corpo biológico, mas quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de contexto, né? A gente está falando de aspectos econômicos, sociais, a gente está falando de história desse país, assim. Eu falei da extensão territorial, né? Que para manter a rede aquecida é um desafio. Eu imagino que seja para todo mundo, assim. É muito heterogêneo, né, tu trabalhar com uma rede que é ali do centro e, ao mesmo tempo, ter que trabalhar com uma rede da Restinga Extremo Sul, assim. E isso é para o CAPS do Clínicas, isso é para o CAPS lá do Conceição. Eu não sei exatamente de que territórios assim vocês vêm também, mas a saúde mental infanto-juvenil de Porto Alegre encontra essa questão, assim. Agora tem, né, a perspectiva de abertura de novos CAPS, a gente está muito na expectativa, principalmente o CAPS da Restinga, assim, que para nós é uma região que a gente tem o maior carinho. Porque atendemos essa região, né? E durante muitos anos, muito longe, exatamente. E aí, eu acho que a gente conversa muito isso, assim, a questão de que o CAPS é um ponto, né? A saúde mental é um ponto dentro de uma rede intersetorial, né? E aí, qualquer outro ponto, qualquer outra política pública, ou a própria política pública, né, de saúde mental infanto-juvenil, que ganhasse um certo gás, ia impactar, né, a saúde das crianças e adolescentes que a gente está aqui falando, né. Eu acho que tem a questão do acolhimento institucional, assim, que para nós a saúde mental é visto como uma desinche que não aconteceu, assim, né, e que seria uma questão para a gente pensar. Lazer, cultura, né, isso tudo tem a ver com saúde mental. Então, de alguma forma, a gente sinaliza assim, uma certa fragilidade, né, no acesso a lazer e cultura, talvez espaços seguros, porque sol tem muito, né, mas por que as crianças não estão nesses espaços?
saneamento básico, as violências, né, que eu já falei, a questão da solidão das escolas, assim também, né, não sei se tem um público aqui da educação, mas nos parece assim que lidar, né, com as crianças e adolescentes que estão com essas vivências assim de sofrimento, né, e que precisam de uma atenção mais específica. Isso impacta no nosso trabalho, né? O fato das escolas também, né, não estarem tendo tanto suporte. A assistência social também como um todo, né, acaba que nesse momento dá respostas também que são heterogêneas, assim. E as nossas famílias lá no CAPS, elas têm os vínculos fragilizados, elas têm situações de violências domésticas, a vulnerabilidade social é um fato, assim. E tudo isso tem a ver com, né, a saúde mental. E aí a questão da atenção primária à saúde, assim, também, né, que a gente tem uma rede muito extensa, extremamente, né, um número muito significativo, e aí poder de fato assim fazer uma costura é algo que exige bastante da equipe, que precisa se dedicar internamente, né, para o atendimento clínico das crianças e adolescentes, que nos acessam pelo menos uma vez na semana, em grupos, em oficinas, atendimentos individuais, e a equipe precisa, né, cavar espaço para, eu diria que é 50% no mínimo do nosso trabalho, esse trabalho com a rede, assim, e conselho tutelar, e o próprio judiciário, e CRAS, CREAS, escolas, enfim, assim, é um pouco do nosso dia a dia. E cuidar disso tudo num território tão amplo é um pouco o que nos preocupa, nos desafia. Obrigada, então, Flávia. Passo a palavra para a Sandra, para responder, então, a mesma questão, né? Comentar sobre os principais desafios que se apresentam nos cuidados com saúde de crianças e adolescentes em Porto Alegre. Bom, primeiro, boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, através da Karine, mas quem me convidou diretamente foi a minha chefe, essa companheira, colega maravilhosa, que é a Flávia, com quem eu estou aprendendo muito. Eu nunca tinha trabalhado assim diretamente, nem por muito tempo, assim, com CAPS. Eu trabalhei em CAPS em Rio Grande, porque eu morei um tempo lá, mas eu trabalhei mais junto com a parte de capacitação dos médicos de saúde da família em saúde mental. Foi o que eu mais tive contato assim com a prefeitura na minha história de vida. Então, essa parte mais raiz, vamos dizer assim, que a gente encara no CAPSI, tem sido um desafio bem grande para mim, que tem uma base mais teórica mesmo de formação e mais prof, como a Flávia chama. E a Flávia tem me ajudado muito, assim, a Flávia e nossa equipe inteira. Eu me considero um bibelô, assim, de tão bem cuidada que eu estou sendo lá dentro. Eu estou lá desde novembro, eu sou baby, bem baby, junto com uma colega pediatra, que acho que também poderia acrescentar bastante, amarrando a fala aqui da Sônia, com algumas coisas que eu vou trazer também de literatura. Então, é um prazer enorme estar aqui, e eu acredito muito, que nem a Sônia, que esses espaços de diálogo, fomentado aí pela minha chefe Flávia, são muito importantes para a gente se unir, todo mundo que está na linha de frente, e construir realmente, né, um futuro melhor, principalmente para as crianças e adolescentes, porque, como vocês vão ver agora, tem que achar meu slide, a doença mental, que é a medicina, infelizmente, ainda, acho que agora que está mudando um pouco, é baseada mais na doença do que na saúde, né? Então, a falta, estou tentando chegar naquele do modelo erário, agora cheguei. Ah, não está indo. Tá aqui, mas não está lá. Tá. A doença mental, que é, na verdade, mais a minha praia do que a saúde mental, do ponto de vista da minha formação médica, né, é muito mais uma falta de muitas coisas que, como a Sônia lindamente falou, não foram dadas para essa criança, para esse adolescente, antes do útero da mãe. Então, depois eu fui procurar a ideia de prevenção, que eu acho que é um dos motivos que todos nós estamos aqui, né? Como diz a Flávia, a gente não correr atrás, mas sim a gente correr na frente de tudo que a gente puder dar para toda a nossa população e famílias.
eu aprendi muito mais na epidemiologia e nas minhas pós-graduações do que na minha faculdade, que seria até uma crítica que eu faço às faculdades de medicina em geral, que são muito baseadas no modelo de doença, que a minha chefe está sempre também me abrindo os olhos para isso, e isso é maravilhoso, porque eu estou podendo crescer bastante, assim, sofrendo, mas aprendendo muito, que é assim que a gente cresce. Então, assim, uma coisa bem... Esse é um dos slides, eu vou ficar em pé também, que fica mais fácil, né? Então, assim, se a gente tentar pensar... Isso é uma das coisas que foi estudada no meu doutorado, né, com a ajuda da minha orientadora, Alicia, que agora está em São Paulo. Se a gente tentar resumir, né, um baita estudo para resumir num slide, mas é só para a gente ter uma ideia, dentro da fala, amarra muito bem com a fala da Sônia, com esse estudo PIPA, né, que foi um estudo realizado no Brasil inteiro. A gente tem várias exposições que vêm de muito antes da concepção do bebê e que realmente impactam nas famílias que chegam para a gente no CAPSI, por exemplo, né? Então, a gente tem como fatores de risco exposição ao tabaco, exposição intraútero ao álcool, exposição intraútero à cocaína, heroína, metadona e outras substâncias novas, porque já está desatualizado, né, esse slide. A questão toda familiar, que a Sônia também já introduziu, né? A psicopatologia parental e familiar influencia muito na saúde mental da infância e adolescência e na educação dessas crianças, né? Estresse psicológico crônico materno, isso entra, então, por exemplo, as duas coisas amarram com a depressão pós-parto, que a Sônia já trouxe também. Eventos estressantes na gestação, famílias uniparentais, divórcio dos pais no início da vida, muitos irmãos, ser imigrante, pré-natal inadequado. Então, assim, o pré-natal é um dos momentos principais da gente garantir a saúde dessa criança. Então, por isso que eu acho que uma ginecologista obstetra e uma pediatra nos ajudariam muito aqui, né? Então, o baixo peso ao nascer, a prematuridade, as complicações neonatais, as doenças crônicas e ser vítima ou testemunha de violência doméstica está na base de todos os transtornos mentais. A exposição a trauma é o principal fator de risco para a vida inteira de qualquer doença mental. Ela aumenta, assim, 90% o risco de doença mental ao longo da vida. E essa doença mental pode aparecer em vários momentos, tá? Eu vou falar mais adiante. Então, como proteção, que a Sônia também passou, que eu acho que isso sim é um dos grandes desafios da saúde mental no nosso país, infelizmente. Vizinhança segura. Então, assim, essas crianças deveriam poder crescer num mundo seguro, em que eles pudessem, como a Sônia trouxe, brincar em paz, sem ter medo de tudo que a gente sabe, que todas nós temos medo quando a gente sai numa praça pública em Porto Alegre, que eu não sou daqui, eu sou paulista, e acho a cidade maravilhosa por todas as praças que ela oferece, só que nós sabemos que, apesar da beleza e da disponibilidade que sim temos em Porto Alegre de praças, nós não temos a segurança que deveria acompanhá-las para as crianças poderem estar brincando livremente, que é o que uma criança precisa. Famílias estruturadas, alta escolaridade dos pais, mães afetivas e continentes, mãe entre 20 e 35 anos, idade paterna entre 20 e 40 anos, renda familiar alta, tudo isso é fator de proteção. E nós sabemos que pouca da nossa população do Brasil inteiro tem acesso a tudo isso. Tem um estudo lindo, maravilhoso, do professor Aloísio Barros, lá da epidemiologia da UFPEL, mostrando uma relação enorme entre a idade ao nascer, o peso ao nascer, e a idade gestacional de nascimento da criança e o QI. Então, a gente tem que garantir esses acessos para que essa criança tenha um desenvolvimento ideal, né? É diretamente proporcional à idade gestacional, o peso ao nascer, com o QI que essa criança tem de potencial a ser desenvolvido, uma vez correndo tudo bem. Então, a questão da renda e da escolaridade também, como já deve ter sido abordado pelo que eu li do título, né, das aulas de manhã, é um fator de proteção enorme para a saúde mental e para qualquer desfecho de saúde em geral, né, é um fator de proteção. Então, quanto mais acesso que a nossa população inteira pudesse ter a estudo, a gente já estaria protegendo e construindo um ambiente de saúde mental melhor para essas futuras crianças e adolescentes que estão por vir. Então, tentando fazer um modelo hierárquico de causalidade, que é uma coisa que o pessoal da Epidemio gosta muito e nos exige, ensina a fazer, que é um desafio enorme, mas é uma proposta aqui, com a ajuda também da minha orientadora.
se a gente pegar, seria do mais distal, do que está menos diretamente ligado, ao que está mais proximamente ligado a, daí sim, a falta, né, ao prejuízo, então, da saúde mental, que seria o transtorno mental. A gente vai ter, de novo, a renda familiar, a classe social, a escolaridade materna, a etnia e a genética, envolvidas antes desse bebê ser constituído, né? Idade materna, estado civil, transtorno mental na mãe, são fatores de risco muito grandes para a doença mental na infância e adolescência. Idade materna, está todo mundo no mundo inteiro estudando por que o TEA, né, os transtornos do espectro autista, estão aumentando tanto no mundo inteiro. E um dos principais motivos que consistentemente tem sido visto na literatura é a idade dos pais, assim como na síndrome de Down. Só que na síndrome de Down é muito genético e aí é só a idade materna, né, por uma questão do óvulo mesmo. Mas no autismo tem uma questão toda do ambiente da gestação, né, do ambiente interno do corpo feminino, mas também em relação com a idade paterna. Então, por isso, essa questão que eu coloquei no outro slide, do limite da idade, inclusive paterna, porque os estudos estão mostrando que pais acima de 40 e mães acima de 35 têm um risco aumentado de terem filhos portadores de transtorno do espectro autista. E a gente vê que a nossa sociedade, pelo menos a alta classe ou com escolaridade maior, cada vez mais tem adiado, né, a gestação e a maternidade. Então, isso talvez justifique também por que está em todas as classes sociais, como a gente está vendo esse fenômeno, né? Depois, então, a gente vai para os cuidados pré-natais, que lindamente a Sônia já facilitou a minha vida, introduziu o estudo PIPA, é muito bom para isso mesmo. O quanto a mãe não ter feito um pré-natal adequado vai impactar no desfecho, por exemplo, desse QI que a gente está falando, então, da idade gestacional e do peso ao nascer, né? As características do recém-nascido, daí tá, o bebê já existe, o bebê está vindo, está nascendo, e agora entra, então, a idade gestacional, antropometria ao nascer, complicações neonatais, consciente intelectual, que tudo isso, uma boa parte foi formado nesse ambiente gestacional. Cuidados pós-natais, aí entra uma boa parte de tudo que a Sônia está querendo, que todos nós consigamos construir uma melhora, né? Acesso à alimentação adequada e saudável, conscientização do que é uma alimentação adequada e saudável, estimulação, aglomeração, existência de maus tratos, morbidade referida nos primeiros anos de vida. Esse é o fator proximal que mais causaria ou estaria na base do risco para alguém desenvolver um transtorno mental, que é a ausência de saúde mental, que eu ainda estou aprendendo. Então, assim, os outros slides meus são bem mais teóricos, assim, mas basicamente é para resumir que a maioria dos estudos sobre transtorno mental na infância e adolescência são realizados nos países desenvolvidos, sendo que a maioria o lugar que mais tem crianças e adolescentes no mundo inteiro são nos países de média e baixa renda. Então, isso é um contrassenso enorme, não faz sentido. Por que a gente está estudando nos lugares que não é onde mais tem o transtorno mental, sendo que os lugares que mais têm transtorno mental não estão estudando isso, né? Então, tem um gap na resposta para a pergunta, em termos de estudos mesmo, em termos de literatura. Tem um grupo muito forte, inclusive aqui da URGS, chefiado pelo professor Rode, professor Christian Killing, e o pessoal da USP também, mais jovem, tentando diminuir esse gap, mas ainda é uma diferença enorme se a gente for fazer uma busca assim, na internet dos estudos, né? Uma outra coisa importante é que o transtorno mental, doença mental, é uma doença crônica e é das mais prevalentes, contando todos os transtornos da medicina inteira. Chega a 56% dos adultos em todo o mundo vão fechar critérios para algum transtorno mental. Quer dizer, a gente não está falando de pouca coisa. E por que é tão mais noticiado? E por que tem preconceito? Se é uma coisa que está aqui junto com a gente, metade de todos nós tem algum diagnóstico psiquiátrico ou já teve ao longo da vida. Essa é a verdade. Por que todo mundo olha para isso com tanto preconceito, se isso é a realidade do mundo inteiro, tá, gente? Não é só aqui. Determinantes, bom, aí tudo isso não precisamos falar. Os estudos mais recentes têm mostrado que pelo menos 50% de todos os transtornos mentais que a gente costuma conhecer como dos adultos, ou reconhecer na vida adulta, na verdade, tem início na infância e adolescência. A gente é que não conseguia ver isso e fazer o diagnóstico precoce. E isso é muito importante para a gente melhorar o prognóstico dessas crianças, que já têm, né, a doença.
Então, cerca de 30% do total de gastos por doenças não transmissíveis é devido a essas doenças. Quase 3/4 do prejuízo global por doença neuropsiquiátrica é verificado em países de renda média e baixa. Então, assim, a gente está lidando com, não é a ponta de um iceberg, é um iceberg inteiro, que a gente não quer falar e não quer ver. Porque todo mundo fala de câncer, todo mundo fala de AIDS, todo mundo fala de diabetes, todo mundo fala de pressão alta, mas a prevalência das doenças mentais é maior. E por que ninguém fala? Por que ninguém admite? Por que todo mundo tem vergonha? Por que é um tabu tão grande se a literatura mostra isso para a gente há anos? E aí o nosso papel, em termos de CAPS-I, é que quanto mais cedo a gente diagnostica e trata do transtorno mental, melhor o prognóstico ao longo da vida, por ser um desfecho crônico, né? Diminui o prejuízo, o tamanho do efeito, o impacto da doença. Só que aí eu volto para a fala da doutora Sônia, de que o gasto mais bem investido seria a prevenção. É muito mais fácil a gente conscientizar essas mães, apoiar muito essas mães, como nas comunidades indígenas e africanas que ela trouxe o ditado. Se a gente se unir como sociedade para essas mães de filhos pequenos, e grávidas de preferência já, ou querendo engravidar, e conscientizar e ajudar muito nesse momento para diminuir a prevalência, então, dos transtornos mentais, né, que é muito alta no mundo inteiro, e é algo que não é a gente que está fazendo, é o mundo todo, tá, gente? Então, assim, infelizmente, tem estudo comprovando que a Flávia e a Sônia trouxeram que o uso de celulares antes dos 14 anos de idade empurra os adolescentes para a depressão e para a ansiedade muito mais cedo do que era antes. Esse é um dos motivos citados para o aumento do risco de suicídio na faixa etária da adolescência, que está cada vez maior, e todo mundo está preocupado com isso. Tem uma força-tarefa mundial, começando do Canadá, de reduzir o dar celular, né? o chegar a um celular, perdi a palavra agora, antes dos 14 anos de idade, porque eles não têm maturidade nem cerebral, nem cognitiva, e nem de juízo de realidade para separar o que eles estão vendo ali, o certo e o errado. E a gente sabe, para quem é da psicologia, que o pensamento abstrato vai ser desenvolvido por aí, para quem gosta de Piaget. Então, assim, não é momento de eles serem expostos a tanta informação que eles não têm capacidade de filtrar. E esse é um dos motivos da lei que, felizmente, o Brasil acolheu, né, recentemente, do celular nas escolas. É um jeito de modelar nossa população de que isso está errado, né? A gente precisa divulgar isso em todos os espaços também, porque a gente está empurrando cada vez mais cedo esses adolescentes, essas crianças, para a doença mental grave, né, com desfechos graves. Eu acho que esse era o principal, porque o resto é mais ou menos a mesma linha de mostrar que tem uma relação muito grande, então, entre escolaridade materna, renda e saúde mental. Então, na verdade, como a Sônia disse, o desafio é na base. O desafio é antes da criança ser concebida, e o desafio é para a nossa sociedade como um todo, todos nós termos acesso a tudo que eu agradeço e tive, e gostaria de poder passar, de alguma maneira, isso adiante. Obrigada. Obrigada, Sandra. Lembrando a todos que podem fazer perguntas nesse segundo momento por escrito. A gente vai começar, então, com a Sônia. Nesse momento, as perguntas elas têm um teto ali mais ou menos de 5 minutos para a resposta. Então, com os diferentes marcadores sociais repercutem na qualidade de vida de crianças e adolescentes, podendo trazer aqueles exemplos que tu comentou no primeiro momento, né? Então, te passo a palavra. Obrigada. Obrigada. Eu vou tentar trazer um pouquinho da minha experiência, tanto de gestão quanto de assistência mesmo, né? Tô na vida, já vão fazer 30 anos. Então, ano que vem, fazem 30 anos que eu sou enfermeira, e grande parte desses na assistência, né? E uma parte na gestão. O que a gente tem observado? Filas, e eu já levei o desafio das nossas filas para a nossa reunião do CMDK, que é absurdo. As nossas filas são absurdas, e elas não são absurdas só porque faltam serviços. Sim, faltam serviços. Não é plausível, por exemplo, que a gente tenha toda a região da Restinga Extremo Sul acessando um CAPS no centro. Olha a distância, só quem mora na Restinga
sabe o que é. Hoje eu vou na minha consulta lá no CAPSI do centro, tem que separar 4 horas, 2 para vir, 2 para voltar, e mais aquela hora do atendimento, do grupo, enfim. Então, sim, é fato que um desafio que a gente está falando aqui são serviços. Tá? A gente precisa ampliar, tem várias propostas de ampliar acesso para a saúde mental em diferentes frentes e especialidades, mas só ampliação de serviço não vai resolver o nosso dilema e o nosso desafio. Como eu já falei, e eu reforço, e eu sou uma defensora e tenho trabalhado muito nisso, é a nossa base. É melhorar o cuidado onde as crianças moram. É lá no território, qualificando as equipes da atenção primária, na priorização do cuidado materno e infantil. Eu sempre digo para as pessoas que trabalham comigo, não tem criança bem se a mãe não está bem. E vejam, eu ponho a mãe, porque historicamente é a mãe. É a mãe, vocês viram, 40%. E Porto Alegre tem um percentual bem menor de famílias chefiadas por mulheres do que muitos dados de outras cidades do Nordeste, do Norte e Nordeste. Lá é ainda maior. 40% de todas as famílias chefiadas por mulher é um desafio enorme para as mulheres. Porque elas carregam o mundo nas costas e elas são, sim, responsáveis para cuidar dessas crianças. Porque quando todo mundo vai embora, quem que fica? Não é a mãe? É a mãe. Então, não tem criança bem se a mãe não está bem. E se a mãe está bem, a gente consegue trazer ela para esse cuidado. Então, o que a gente tem investido em termos de melhoria da rede? A gente tem ofertado vários cursos de qualificação da atenção primária para avaliação do desenvolvimento das crianças, para que se identifique precocemente algum atraso no desenvolvimento. Né? E aí eu já vou citar os exemplos, Francine, porque eu acho que eles são muito pedagógicos, e eu uso eles muito quando a gente faz essas sensibilizações. O Ministério da Saúde, a partir dos resultados do PIPAS, em identificando o quanto que isso é desafiador para todo o país, né? Porque Porto Alegre é uma cidade. Nós temos milhares de outras cidades com outros tantos desafios como Porto Alegre. O Ministério da Saúde, então, lançou em março um curso de 30 horas para avaliação do desenvolvimento infantil na atenção primária em saúde. Ele tem toda uma parte teórica que fala dessas questões neurológicas, da evidência da neurociência no acompanhamento das crianças, e tem toda uma parte prática que também fala de como orientar o cuidador lá na atenção primária para que ele consiga trazer essa criança, para que ela se beneficie com alguns estímulos lá no território, na casa, na escola, na pracinha, no convívio com os amiguinhos ou com os irmãos, enfim. Então, acho que é bacana isso, e a gente vem investindo nisso, porque, olhando para as filas, a gente se preocupa muito. São crianças que, via de regra, não tinham nenhum vínculo com a unidade de saúde, que a unidade de saúde não acompanhava essas crianças, tá? E que, se a gente pegar a caderneta da criança, onde tem os marcos do desenvolvimento, nenhum deles estava marcado. Ou seja, crianças que chegam na unidade de saúde com 5 anos e a mãe traz algumas demandas. A mãe traz, olha, ela se joga no chão, ela se debate, ela mordeu a minha perna. Tem uma criança que está no GERCOM, a gente andou revisando os encaminhamentos para neurologia pediátrica, e um dos encaminhamentos era uma menina de 5 anos que só tinha recebido uma avaliação na unidade de saúde. É inadmissível que nós tenhamos feito uma única avaliação da criança por 5 anos.
Então, eu não tenho um histórico dela, eu não tenho uma história dela. A história não é importante para construir tudo. Quando a gente pensa em ajudar alguém, a gente tem que construir uma história para entender o que está permeando aquilo. Bom, a menina, então, está no GERCOM aguardando uma avaliação de neuropediatria, que nós temos ali quase 2.000 crianças aguardando uma avaliação de neuropediatria, e essa é um dos casos que está lá. Aí a mãe conta, né, foi relatado ali pelo médico que encaminhou lá do posto de saúde, que a mãe conta que ela chamou a menina várias vezes, a menina estava assistindo TV. E a menina não respondia. Claro, ela estava absorta naquilo que as telas fazem com as crianças. Levar para um outro mundo, e quando tu tira de forma abrupta a criança de frente das telas, isso causa, e aí eu acredito que a psiquiatria entenda muito bem, causa uma ruptura que ela não consegue entender. E isso causa um transtorno muito grande neurológico na criança. Daí a mãe foi lá, desligou a TV, e a menina, então, se jogou no chão e começou a se debater. E nesse debater, ela ficou tão irritada que ela mordeu a perna da mãe. Mordeu a mãe, mordeu a perna da mãe, e aí a mãe levou ela no posto de saúde. E aí, claro, tinha outros tantos relatos semelhantes de agressividade, de se machucar a menina para chamar a atenção da mãe, enfim. E ela foi encaminhada para o neuro, porque não se sabia se ela tinha algum distúrbio neurológico, porque não se sabia se ela tinha tido uma crise convulsiva quando ela começou a se debater no chão. Enfim, ela está lá aguardando. Aí a minha pergunta é: vocês acreditam mesmo que uma criança de 5 anos, sem nenhuma construção de histórico, uma criança que ainda não está na escola e que, portanto, não tem outros olhares envolvidos nesse cuidado, não tem o olhar de uma equipe de saúde, não tem o olhar de uma escola, tem o olhar só de uma mãe que convive com ela o tempo todo, vocês acreditam que o neuro vai ter elementos para conseguir fazer um diagnóstico na consulta? Não. E quando eu falo de sistematização, já vou terminar, tá, Francine? Quando eu falo de acompanhamento, quando eu falo de história, de envolver todo mundo nesse olhar, é isso. Então, sim, a gente precisa ter mais neuropediatras, provavelmente. Mas eles não vão salvar a pátria. Tá? Usando um termo bem nosso. Não vão. Porque eles vão fazer um recorte da vida de uma criança que eles não conhecem. Quem pode dar mais subsídios é uma história bem feita. É uma caderneta da criança dizendo que ela já tinha tido outras crises assim, em outros momentos, e que tem sido orientado, e que a mãe foi orientada a fazer um desligamento gradual da tela para essa criança. Enfim, elementos que ajudem a criança. Porque o que tem acontecido? Eles vão nas consultas especializadas e, como não se tem mais elementos, se sai de lá com uma prescrição de 6 medicamentos. E alguns precisam, e eu não vou desmerecer que muitos precisam. Mas eu também sei, olhando para os históricos, que uma parte se beneficiaria com outras ações que não medicamentosas. E o outro exemplo, Francine, tenho tempo? O outro exemplo desse acompanhamento que eu falo é de uma criança, o PIN, que é o Primeira Infância Melhor, completou 20 anos em Porto Alegre, o ano passado, nas enchentes. A gente comemorou esse ano, porque o ano passado foi em maio, e aí a gente teve a nossa tragédia. Então, eu sempre acompanhei visitadores do PIN ali pela área da criança, visitadores de enfermagem. E nós tínhamos 3 visitadoras lá nas ilhas. As ilhas é o menor IDH da cidade, né? São pessoas que vivem lá, a maioria são áreas de ocupação. Muitas casas têm chão batido, muitas, para não dizer a maioria, são de chão batido, né? E, enfim, uma vulnerabilidade social bem importante. E aí um casal jovem, de 20 e poucos anos, com um único filho, tá? Um menininho de
17 meses, se não me engano, assim, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ele tinha 1 ano e pouquinho. O menino, só esse filho eles tinham, o homem, então, trabalhava com reciclagem e a mulher cuidava do filho. E a moça, a nossa visitadora, visitava uma vez por semana essa família e ela chegou e disse, olha, Sônia, a gente precisa ir visitar, tu precisa ir comigo, porque o menino não é normal. O menino não fica em pé. O menino não fica em pé, só segurando ele consegue ficar em pé, o menininho. Eu disse, eu vou contigo, vamos lá ver. Daqui a pouco ele tinha um problema, né, ósseo, ou muscular, ou neurológico, né? Uma família... E aí, olha eu de novo, né? Onde que está a unidade de saúde que não está vendo essa criança e por que essa mãe não está levando a criança? Onde é que está o vínculo? E aí eu estou trazendo para mim, enquanto saúde, a meia-culpa, né? Porque essas crianças, muitas delas, têm a vacinação em dia. Ou seja, acessam a unidade. É eu que não vejo a oportunidade de fazer aquilo que precisa ser feito, né? Então, chegamos lá, a casa era organizadinha, muito, muito vulnerável, chão batido, tinha um sofazinho na sala, e o menino tinha, então, um carrinho, tá? E ele saía do carrinho para o sofá. Do sofá para o carrinho. E ali, a mãe brincava com ele, pensa que ela cuidava dele o dia todo, era em função da criança, enfim. E aí a gente descobriu na conversa que ela não tirava o menino do carrinho e botava no chão, como a gente faz quando as crianças começam a engatinhar, a se segurar nos lugares para ir fortalecendo a musculatura, né, para ir desenvolvendo a habilidade muscular e óssea. Então, a mãe nos relatou que o nenê nunca tinha saído do carrinho ou do sofá, que era esse o lugar que ele ficava. Por quê? O chão era sujo, de barro, era frio, e ela tinha medo que ele ficasse doente, e que, portanto, ela deixou ele ali esse tempo todo. E aí, onde que eu quero chegar na reflexão? Ela não sabia que ele precisava ficar exposto para se desenvolver. Ela não sabia, era uma pessoa com muita limitação de conhecimento. Primeiro filho, tá? E ela fez isso por amor. Ela fez isso por cuidado. O que a gente fez? A gente veio aqui no Zafari da Ipiranga, me lembro até hoje, disse, não, vamos lá. A gente veio aqui, a gente pediu muitas caixas de papelão mais grosso, a gente forrou toda a casa deles, que era pequena, e aí ela começou a colocar ele no chão, e ele, claro, devagarinho foi se desenvolvendo, né? Desenvolvendo a sua musculatura e a sua força, e daqui a pouco ele já estava, né? As crianças têm uma habilidade enorme de recuperar o tempo perdido, e isso é maravilhoso. Mas, então, são 2 casos, Francine, que para mim são muito emblemáticos, porque eu me envolvi diretamente neles e eu percebo que a gente podia mais. A gente podia mais. Mais tudo, tá? E, claro, essa menina também, provavelmente ela foi exposta também a uma falta de conhecimento. A mãe do menino, né? Ela também não sabia que precisava, mas ela também não foi orientada. Porque, vejam bem, uma parte não vai adotar aquilo que a gente orienta, isso a gente já sabe. Mas o nosso dever é dar para todos. É oportunizar para todos. Plantar sementinha, algumas não vão germinar, e algumas não germinam até pela baixa cognição de algumas pessoas, né? E porque não se desenvolveram no tempo adequado, enfim. Mas que a gente possa trazer para nós tudo aquilo que é da nossa obrigação, né? Enquanto pessoa, enquanto sociedade, enquanto indivíduo, né? Que compõe. Então, acho que é um pouco essa responsabilidade que eu venho trazer aqui, de todos os espaços serem espaços de conhecimento, de acolhimento e de pauta do cuidado das crianças. É isso, Francine. Então, obrigada, Sônia. Temos uma pergunta aqui para a doutora Sandra. Os dados sobre a relação idade dos pais versus autismo já foram divulgados para o grande grupo? O que a saúde pública deve orientar? Para o grande público. Desculpa.
É uma excelente pergunta. Eu fiz uma revisão bem extensa nesse período do meu doutorado e até então, assim, era um dos fatores que estava sendo considerado como de maior consistência, assim, de associação com o nascimento de alguma criança com transtorno do espectro autista, tanto de nível 1 como de nível 3, né? Porque o aumento, na verdade, mundial é do TED nível 1, né? É o que a literatura tem visto, não de nível 3, que ainda é mais associado a uma coisa mais genética do que ambiental. Então, assim, até onde eu sei, ainda está em nível de experimental, vamos dizer, de estudos. Não sei se foi feita, uma boa pergunta, um alerta, assim, porque é até onde eu acho bem importante divulgar isso, porque sempre a preocupação é com a idade materna, né? Todo mundo sabe, até pelas síndromes, né? Entre elas a síndrome de Down. Mas, neste caso, tem sido muito associado também à idade paterna, então eu concordo quem perguntou que deveria ser aberto ao público, mas até onde eu sei, como a gente ainda não tem uma listagem completa das principais causas do TEA, o mundo inteiro está correndo atrás disso, e desse aumento do porquê, ainda não foi divulgado, porque tem coisas metabólicas também que a gente sabe que estão envolvidas no ambiente gestacional, por exemplo, a mãe ter dislipidemia, a mãe ter alguma coisa ligada a diabetes, né, alterações tanto hiperglicêmicas como hipoglicêmicas, alterações das substâncias, tipo ácido fólico, tem muita coisa sendo estudada, e a gente tem que ver o tamanho do efeito, né? Até onde eu tinha feito essa revisão, o tamanho do efeito da idade dos pais era um dos maiores, verificado com consistência nas cortes do mundo inteiro, principalmente as cortes escandinavas, né, que são maiores do que as que a gente tem aqui. Mas é uma excelente pergunta. Assim, o que eu diria, meia culpa daí seria ter que fazer uma nova atualização assim, dessa revisão para poder ter certeza de se continua sendo o carro-chefe associado, né, ao desenvolvimento de terra. Obrigada pela pergunta. Obrigada, então, doutora Sandra. Temos uma pergunta aqui para Flávia, então. Como tem sido a experiência no CAPS, junto às crianças e adolescentes? E, se puder nos contar, então, uma experiência que seja inspiração para o público que nos assiste, então. Acho que eu acabei já falando, né, antes um pouco do que... Acho que quando eu falava ali dos desafios, também falava um pouco da minha rotina, assim. Mas a Sônia trazendo assim um pouco, né, os relatos de caso e também fazendo essa meia-culpa em relação, né, às unidades de saúde, acho que me encoraja um pouquinho assim de também, acho que dividir com vocês que muitas vezes é lá no CAPS, né, depois de já instaurado um quadro assim de sintomas muito graves, as crianças e adolescentes, elas chegam na maioria das vezes a partir de uma tentativa de suicídio, assim. Acho que só para a gente ter uma noção da gravidade, né? Então se tenta suicídio, se interna e dessa internação, então, né, vem parar no CAPS. E para permanecer conosco, essa criança ela está fora da escola, ela não tem amigos, ela não consegue ficar nos serviços de convivência, ou ela está isolada, ou ela está extremamente agitada, né? Que daí entraria esse trabalho de reabilitação psicossocial. E é lá, muitas vezes, que é o primeiro lugar onde essa história é questionada. A equipe, né, no período de acolhimento, que não é só em um encontro, em um atendimento, muitas vezes se leva um bom tempo, é lá que se faz essa reconstrução, assim, se ajuda, inclusive, a família a entender como que a situação toda foi se desenvolvendo, assim. E para nós é muito tocante, assim, porque que ninguém viu quantos casos a gente olha e fala, nossa, só chegou agora, nossa, chegou tarde. Né? E aí, muitas vezes chega por questões, ou por essa, né, mais grave, assim, dessas tentativas de suicídio, ou por questões comportamentais também muito graves em espaços coletivos, né? E muitas vezes fora da saúde. Então, vem da escola, vem do serviço de convivência. E os nossos colegas assim da atenção primária, muitas vezes, eles têm muito receio assim, dessa palavra, saúde mental. É como se fosse algo assim muito emblemático, né? Mas como que eu chego nisso, assim?
E o que a gente costuma dizer é não ter medo de fazer perguntas básicas, né, sobre a vida, sobre a rotina, né, é se interessar pela história do outro, assim, né, se interessar pela família. Acho que isso é uma coisa importante da gente dizer, que enquanto rede de proteção todos nós devemos nos interessar, né, pelo que de fato está acontecendo. Eu super concordo, assim, né? A saúde tem um autor que eu gosto bastante que ele fala que toda questão de saúde mental ela está colocada num território, assim, ou familiar ou comunitário. E se nós não mexermos nesses territórios, também, né, nós de alguma forma não estaremos avançando, assim. E aí isso aqui me preocupa um pouco. Eu lembro de já estar num outro espaço e as pessoas dizendo: mas responsabilizar a família, né? Assim, como se a família fosse a culpada, né, pelo que estivesse acontecendo. E daí, de forma alguma, assim, acho que só explicitar isso, né? Não se trata de forma alguma de culpa, mas até porque essa família está colocada numa sociedade, assim, né? Mas a gente identificar questões daquela relação familiar e poder estar junto, né? Eu acho que questionar, mas poder dar suporte, né? Fazer bons encaminhamentos, assim, e não ter. É que aqui a gente está num espaço falando de criança e adolescente, né? Mas eles passam assim meio que invisíveis, né? Pelos espaços, né? Não até começarem a gritar comportamentalmente, não se tem as perguntas. É como se a criança não pudesse, né, falar. Aí o próprio termo, né, etimologicamente, assim, infância, né, o infância, como aquele que não fala, assim, é bem problemática essa expressão, né? Acho que tem uma questão de poder aí muito importante, porque a criança ela fala, ou ela fala com palavras, ou ela vai falar com o corpinho, ou ela vai falar com silêncio, né? E eu acho que acho não, né? Não tem achismo. É nossa responsabilidade, assim, enquanto rede de proteção, estar atento, fazer as perguntas, fazer as orientações, fazer os encaminhamentos, né? E não deixar, assim, de estar atento às inúmeras demandas, assim, sociais, né? Que é um pouco trabalho de via dupla, né? Você tem que trabalhar clinicamente, né, ali individualmente, mas também deixar um pouco da energia para se investir numa militância, assim, de uma melhora mesmo de sociedade. E aí eu só queria falar, assim, você falou muito da internet, né? Isso eu fico um pouco preocupada, porque muitas famílias é como se o Estado estivesse transferindo para as famílias a responsabilidade do controle, né, do tempo de uso e também do que acessa. E agora tem se falado muito da regulamentação da internet, dos conteúdos de internet. Além da necessidade de não expor, né, tem toda uma tabela, assim, de idade, tempo de tela. Também tem a questão do conteúdo. Chego no CAPS crianças novíssimas, 7, 8 anos, com vício, e não é vício em jogos, assim, que isso ainda não chegou, mas vício em pornografia infantil. E é sério, eu imagino que as famílias, elas, de novo, assim, né, estão sozinhas, estão sem força. Eu acho que todo momento que nós tivermos contato com essa discussão da regulamentação das redes, a gente tem que apoiar, né, e tem que abrir essa discussão, assim. E a outra coisa, eu trabalho num CAPS, né, e eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido alguma piada em relação a CAPS. Eu duvido que não. Os memes, né, estão sei lá, vai ficar preso no CAPS, sei lá, está todo mundo associando, e isso não é inocente, né? No primeiro momento a gente até assim, ri, e eu, inclusive, a gente faz piadas. Né? Hoje mesmo, vindo para cá, assim, eu estava, né, trazendo algumas possibilidades de trazer algumas coisas lá do CAPS, assim, né, para apresentar. Daí uma estagiária disse: tu não vai precisar nem falar, né? Chegou a do CAPS. Porque está associada, assim, loucura, né? Qualquer coisa. É que eu ia trazer uns brinquedos. Chegou no fim da linha, essa é a ideia. Chegou no fim da linha. Isso. E a ideia é que CAPS é um espaço que sustenta a diferença. Olha só que legal que nós, né, pensamos. Isso tem toda a relação com o direito de criança e adolescente, assim, né? É um espaço que, olha só, é uma coisa até para compartilhar, assim, uma das diretrizes de acolhimento de criança e adolescente no CAPS é primeiro escutar elas. Acho que isso eu achei legal, assim, de compartilhar, porque trabalhando, por exemplo, na assistência social, isso não era rotina. Chega a família chega muito ansiosa, né? E a família quer falar.
Ela quer falar o que aconteceu, o que está acontecendo com aquela criança, ela está preocupada, ela quer despejar, assim, os educadores querem falar todos os problemas, os técnicos. E no CAPS a gente chama a criança e o adolescente. A criança e o adolescente que vai ser escutado, que vai ser, de alguma forma, seduzido para apostar naquele espaço ali. Isso faz muita diferença, porque a gente toma a fala dos adultos como uma fala que está falando muito mais deles do que da própria criança. Deixa a criança um sujeito de direito, ela precisa ser escutada, e espaços de sigilo o CAPS oferece, né? Com essas ressalvas. Eu acho que eu estou me passando no tempo. Mas, enfim, era só para dizer, assim, protejam essa imagem do CAPS, não é à toa que está sendo atacado, é espaço de sustentação de diferença numa sociedade que não suporta a diferença, então atacar o CAPS é uma estratégia de não deixar as pessoas que precisam acessar, de fato, acessarem, então é uma coisa importante. E acho que era isso, assim, o SUS, né, gente? O SUS é tudo. Também aqui trabalhadores do SUS, assim, e tem as suas fragilidades, né? Muitas vezes são fragilidades muito mais de ordem de gestão do que do próprio sistema, que é lindo, maravilhoso. Eu acho que na pandemia veio assim para uau, né? Dizer para que ele está aí, assim. E era isso. Agradecemos então as nossas convidadas, Sônia, Sandra, Flávia. Encerramos, então, o painel 4, Desafios para o Desenvolvimento Integral de Saúde de Crianças e Adolescentes. Muito obrigada. Mais uma vez, um aplauso. Vou convidar o Paulo Francisco, que é vice-presidente do nosso CMDK, para a entrega dos mimos aqui no centro, por favor. A entrega dos mimos às nossas painelistas. O assunto estava tão rico que a gente queria passar a tarde toda. Muitíssimo obrigada pela riqueza e pelos dados compartilhados por vocês, pelo trabalho que vocês realizam. Muito, muito obrigada. Por favor, Francine, também obrigada. Obrigada pela mediação. A gente sempre faz um registro, claro, para marcar também o painel e entrar na história do nosso seminário. Um registro aqui, por favor. Obrigada mais uma vez a Francine pela mediação, a Flávia, a Sandra e a Sônia por este excelente painel tratando dos desafios para o desenvolvimento integral. Merecem todos os aplausos. Muito, muito obrigada.